Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade aqui à nossa apostila, página 55. Nós vamos ver desigualdade triangular, condição de existência do triângulo. Vocês podem, lógico, pegar a apostila, acompanhar dali, seguir os exemplos, não tem problema, nada impede. Só que aqui eu fiz um resumo, como eu sempre faço, né? Eu sempre procuro fazer para vocês uma maneira de simplificar a situação. E eu fiz isso aqui de novo, tá bom? Vamos ver aqui a regra, tá? Para que exista um triângulo. Para existir um triângulo, eu tenho que obedecer essa regrinha aqui. Já vou explicá-la, vocês vão entender. É muito simples. Em um triângulo ABC de lados de medidas A, B, C, a medida de cada lado é menor que a soma das medidas dos outros dois. Então, aqui ele colocou letras para designar as medidas. Não botou valores aqui. Por quê? Porque os lados do triângulo podem assumir vários valores. Então, ele botou aqui uma medida aleatória. Uma medida A, que pode ser 5, 6, 7, 10. Uma medida B e uma medida C. Aí ele fala que cada lado desse tem que ser menor que a soma dos outros dois. Ó, A tem que ser menor que B mais C. O B tem que ser menor que A mais C. E o C tem que ser menor que A mais B. Para que o triângulo exista, deve-se satisfazer as três propriedades. Se uma delas for falsa, não pode existir o triângulo. Ai, professora, que chato, cheio de letra. Também acho, vou botar número. Verificar se é possível construir o triângulo com os lados que meçam os seguintes valores. Eu tenho os lados 3, 4 e 5. É possível construir um triângulo com essas medidas? O que a gente faz? A gente vai pegar cada medida e botar menor que a soma das outras duas. Então, eu tenho 3 menor que 4 mais 5. 3 é menor que 9? Verdade. 4 é menor que 3 mais 5? Sim, 4 é menor que 8. Verdade. 5 é menor que 3 mais 4? Sim, 5 é menor que 7. Então, verdade. Logo, é possível construir um triângulo com as medidas 3, 4 e 5. Segundo, é possível construir com as medidas 8, 8 e 15? Não sei, vamos lá ver. 8 tem que ser menor que 8 mais 15. Sim, correto. 8 é menor que 23. Verdade. 15 tem que ser menor que 8 mais 8. Certinho. 15 é menor que 16. Então, verdade. Logo, é possível construir um triângulo com as medidas 8, 8 e 15. Por que eu só fiz duas aqui? Porque a outra ia ficar a mesma coisa dessa, ó. 8 menor que 8 mais 15. No caso aqui, esse é um triângulo isósceles, aí eu vou fazer duas vezes só, porque a terceira aqui vai ser repetida. Agora, letra C. É possível construir com as medidas 5, 6 e 8? Não sei, vamos ver. 5 tem que ser menor que 6 mais 8. Confere, 5 menor que 14. 6 tem que ser menor que 5 mais 8. Sim, confere, 6 é menor que 13. Agora, 8 tem que ser menor que 5 mais 6. 8 não é menor que 11. Essa afirmação aqui é falsa. Logo, eu não consigo montar um triângulo com as medidas 5, 6 e 8. Para a aula da semana que vem, eu vou mostrar para vocês, eu vou ensinar vocês essas regrinhas com essas medidas aqui, desenhando o triângulo, tá? Já deixa preparado aí o compasso e a régua. Nós vamos aprender a desenhar triângulos usando apenas régua e compasso. Aí vocês vão entender o porquê nós não podemos construir triângulos com certas medidas, tá bom? Vamos agilizando aí, ver se acha um compasso guardado nos estojos aí para a gente poder aprender a partir da semana que vem. Dica para economizar o nosso tempo quando o nosso objetivo for somente dizer se é possível construir um triângulo com medidas de lados determinadas. É muito feio ter preguiça, né? Mas se a gente pode resumir ainda mais aquelas regrinhas ali de trás, por que não resumir? Uma dica aqui para vocês, isso quando for somente para dizer se é possível construir o triângulo com as medidas que foram dadas, tá bom? O que a gente pode fazer?
a medida do maior lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Não preciso fazer as 3 continhas. Eu posso fazer só uma. Verificar se é possível construir o triângulo com os lados que meçam os seguintes valores: 5, 6 e 10. Quem é o maior lado? 10. 10 tem que ser menor que 5 mais 6. Isso procede. 10 é menor que 11. Verdade, então é possível. Pronto, acabou, não preciso fazer mais nada. Só isso mesmo, tá? Para resumir ainda mais o trabalho de vocês. Vamos lá. 12, 9 e 7. Perdão. 17, 9 e 7. Eu tenho que o 17 tem que ser menor que a soma de 9 mais 7. Vamos lá. 17 é menor que 16? Não é. Então, não é possível construir um triângulo com essas medidas aqui. Agora o outro. 3, 5 e 8. Quem é o maior lado? 8. O 8 tem que ser menor que 3 mais 5. Também não procede, né? 3 mais 5 dá quanto? 8. 8 não é menor do que 8? 8 é igual a 8. Logo, esse aqui é falso e também não é possível construir o triângulo com essas medidas. Tranquilo? Ficou mais fácil, né? Então, vamos lá. Porém, se quisermos saber quais possíveis valores de um lado oculto, nós procederemos da seguinte maneira. Exemplozinho. Observando o triângulo abaixo, quais valores o lado X pode assumir para que esse triângulo continue existindo? Eu tenho um triângulo aqui com as medidas de lado 5, 4 e X. Eu quero saber quais são os possíveis valores para X para que esse triângulo aqui continue existindo. Porque eu sei que, dependendo da medida aqui, ele não vai mais poder existir, por causa dessas regrinhas aqui. Como que a gente faz para descobrir os possíveis valores? A gente vai proceder de maneira bem simples. Na apostila também tem, só que eu achei meio confuso. Essa maneira aqui eu acho mais rápida, tá? Lá ele colocou, ele desenvolveu, fez um desenvolvimento muito longo. Aqui eu fiz uma coisa mais breve, eu acho que é mais rápido para vocês entenderem para resolver o exercício. Lembra de módulo que nós vimos lá no início do ano? O módulo de um número faz com que o valor fique positivo, porque módulo representa distância. Aqui nós vamos usar o módulo por quê? Porque aqui nós temos tamanho, comprimento de lados. Não existe comprimento, não existe tamanho negativo, tá bom? Então nós vamos usar o módulo. Qual é a regrinha aqui? A diferença entre os lados, diferença, conta de menos, tem que ser menor que o valor que eu estou procurando, que no caso aqui eu botei X, mas poderia ser A, B, C, qualquer coisa. E esse valor que eu estou procurando tem que ser menor que a soma dos outros dois. Essa parte aqui remete diretamente a essa explicação aqui. Tá bom? Então, resolvendo. 4 menos 5 vai dar menos 1. Por causa do módulo, ele fica positivo. Menor que X menor que 9. 4 mais 5, 9. Então, lembra, módulo para deixar o valor positivo e a regrinha, anota aí, tá? Anota aí, eu não escrevi aqui, tá bom? A diferença entre os lados dados tem que ser menor que o lado procurado. E o lado procurado tem que ser menor que a soma dos lados que foi dado. Tá bom? Então, quais são os possíveis valores? Eu tenho aqui maior do que 1. Tá vendo aqui, ó? X maior que 1. Quem é maior do que 1? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e infinito. Só que ele não pode ir infinito. Ele tem que ser menor que 9. Então, ele vai de 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 centímetros. Então, essas medidas aqui, esse meu lado pode assumir que eu vou continuar tendo um triângulo. Tá bom? Se vocês quiserem testar e colocar aqui 9, vocês vão ter maior lado 9. 9 tem que ser menor que a soma dos outros dois. 9 é menor do que 9? Não. Então, não vai existir, tá bem? Mais um exemplo.
Considere um triângulo com as seguintes medidas: 8 centímetros, 12 centímetros e uma medida x. Sabendo que 12 centímetros é o maior lado desse triângulo, quais os possíveis valores do x? Quando não aparecer triângulo, vocês podem fazer como eu faço. Desenhe o triângulo para vocês visualizarem, que eu acho que ajuda a desenvolver o problema, tá? Fica mais fácil para vocês verem ali o desenho e resolver o problema. Observa aqui que nós temos duas medidas e um valor procurado. A gente vai resolver igual resolvemos no anterior. Módulo da diferença dos valores menor do que o que eu quero, que é x, e esse x tem que ser menor do que a soma dos outros dois valores. Então, 12 menos 8 menor do que x, menor do que 12 mais 8. Beleza? 12 menos 8, 4. Repete, menor do que x, menor do que 12 mais 8, 20. Show? Se fôssemos pensar igual lá de trás, nós teríamos aqui, ó, maior do que 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até o 19, porque é menor do que 20, né? Só que olha só o que ele falou, ó. Sabendo que 12 é o maior lado. Se 12 é o maior lado, o máximo que eu posso ter para x aqui é 11. Então, eu vou ter 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou 11. Eu tenho que parar no 11. Por quê? Porque 12 é o maior lado. Se eu botar 12 aqui, eles vão ficar do mesmo tamanho. Tranquilo? Agora, nós temos aqui uma atividade extra. Essa atividade extra é aquela para vocês ganharem um pirulito virtual para poder trocar pelo pirulito real, tá? Qual é essa atividade extra aqui? É muito parecida com esses dois exemplos que nós acabamos de fazer. Nós temos aqui um triângulo com duas medidas de lado e faltando uma. A pergunta: considerando o triângulo ao lado e suas medidas, 5, 8 e x, qual o maior valor inteiro que x pode assumir para que esse triângulo exista? Ou seja, qual é o maior valor que o x pode assumir? Lembrando que tem que fazer dessa forma, tá bom? Então, qual é o último valor que o x pode assumir para que esse triângulo exista? Essa atividade só pode ser enviada hoje, até as 10 horas e 50 minutos. Então, enviou essa atividade até hoje às 10 horas e 50 minutos, ganha o pirulito virtual. Tá bom? Bem, terminada a explicação, os exercícios para fixar esse conteúdo que a gente acabou de estudar, vocês vão fazer da apostila nas páginas 60 e 61. Vão fazer apenas os números 2, 3, 4 e 8. Eu pulei alguns aqui porque eles pedem para que vocês façam desenho de triângulos, usando régua e compasso, que eu ainda não ensinei a vocês. Na próxima aula eu vou ensinar, aí eu passo os exercícios que ficaram faltando, tá bom? Na apostila já tem a explicação, mas eu não aconselho a assistir não, porque ler no caso, porque vai embolar conteúdo, vai embolar a explicação, aí deixa quieto que na sexta-feira que vem eu explico a vocês. Você sabe que eu faço sempre um resumozinho, eu explico de maneira mais simples, então aguarde a explicação do próximo conteúdo, que é desenhar, montar o triângulo usando régua e compasso, tá bom? Essas atividades aqui podem ser mandadas para mim até as 10h50 de hoje. Se der tempo de mandar até as 10h50, ótimo, beleza, manda, vai ficar o final de semana livre. Se não der tempo, não precisa preocupar, não precisa ficar desesperado não, tá? Que hoje à tarde nós temos o horário de atendimento de 1 às 2 e na segunda-feira também de 1 às 2. Vocês podem entrar em contato comigo nesses horários e podem me mandar as atividades nesses horários, tá? Caso tenha dúvida, entre em contato, procura, pergunta que eu vou esclarecer usando esses horários aí, tá bom? O gabarito vai ser disponibilizado na segunda-feira após o término da nossa aula da tarde. Tá joia? Fiquem com Deus, bons estudos, até a próxima aula.